gente vai trazer aqui para a equação o descaso do poder público, porque nos últimos 3 anos, segundo o Estadão, a Prefeitura de São Sebastião não cumpriu pelo menos 37 ações judiciais que a obrigavam a regularizar áreas ocupadas nas encostas da Serra do Mar. De acordo com a administração municipal, cerca de 7 mil famílias vivem em imóveis em situação de risco. Isso representa cerca de 25% dos 31 mil domicílios do município. Nas sentenças, os juízes ressaltam o descaso das administrações municipais e contestam o argumento segundo o qual faltam verbas para essas obras. E aí, Fabi, 37 ações com condenação, são ações aí que foram propostas, enfim, pelo Ministério Público local. É uma tragédia anunciada, né? 25% da população vive em áreas de risco na região. Esses problemas são bem graves e são bem conhecidos, a gente sabe disso, e o Ministério Público está fazendo realmente essa função, né, de fiscalizar e denunciar, e remover essas pessoas desses locais não é tão simples, não é tão fácil. Eu sei bem da Prefeitura, por exemplo, de São Paulo, da cidade de São Paulo, que tem lá até o pagamento de aluguéis para essas pessoas saírem desses locais de risco, porque assim como aconteceu no litoral, existe muito local de risco aqui em São Paulo, nos morros principalmente, e a gente sabe que não tem segunda vez, né? Isso acontece e muitos são soterrados e é muita tristeza. E aí a gente vê realmente a justiça de um lado, né, tentando fazer o básico correto, tentando dar informação, trazer discernimento, fazendo a ponte entre autoridades e pessoas mais frágeis de um lado, e do outro, né, para fazer um paralelo com tudo que nós estamos vendo, do outro lado nós vemos pessoas também super simples sendo colocadas em uma situação de risco, lá presas em Brasília, e agora com essa notícia que a Bia Kicis acabou de colocar, de que dependem da aprovação do ministro Alexandre de Moraes para terem suas visitas legitimadas, o que é um grandíssimo absurdo. E aí eu lembraria aos brasileiros, tanto numa situação quanto na outra, existe a lei de abuso de autoridade, que também pune omissão, como neste caso aí do desastre natural, e que muito poder público já sabia e não tomou as providências necessárias, e do outro lado, a gente tem uma conduta coercitiva, né, abusando da sua autoridade para determinar que as pessoas passem por situações que não coadunam com a lei. Então, realmente, a gente vê essas cenas trágicas, vê também o que a Ana comentou, que é triste demais as pessoas serem saqueadas, e a gente não entende o porquê tudo isso acontece. E aí eu ligo ao comentário do Augusto Nunes: o Brasil é um país violento e ficam brincando com as leis que nós temos de interpretação conforme o cliente, né, à la carte. E aí a gente vê tudo isso indo lama abaixo, como nas imagens que a gente está vendo. Então, realmente, contar com o poder público nesta hora é muito difícil. E aí a gente tem que rogar para Deus. Augusto, eu quero te ouvir em relação a esse assunto, mas antes quero acrescentar uma informação aqui ao debate. Um estudo realizado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, identificou 8 milhões e 200 mil brasileiros vivendo em áreas de risco no país. Desse total, mais de 2 milhões e meio estão em áreas de alto risco e muita vulnerabilidade. Dos 820 municípios monitorados, a maioria está na região sudeste, seguidos pelo nordeste e sul. Essas informações saem sempre depois de cada tragédia, né? São recorrentes. E eu me lembro muito bem da tragédia, não sei se foi a essa que a Ana se referiu, mas foi uma das maiores em 2011, na região serrana, que foi uma coisa terrível. Também aí descobriram o quê? Primeiro, o cargo de secretário da Defesa Civil é político, preenchido por políticos. O que é que eles fazem? Pegam a verba e vão fazer, por exemplo, em Jaboatão, obras que faltam na Serra Fluminense. O ministro hoje, o chefe do ministério ao qual está subordinado hoje a Defesa Civil é o Helder Barbalho. Helder Barbalho deve ser uma flor de sensibilidade. Ele deve estar sem dormir há vários dias pensando no que poderá fazer nos próximos anos pelos flagelados aí da última tragédia. É claro que não.
É claro que não. Entre 37 ministérios, repito, não descobriram nenhum, já que tem 37, nenhum para defesa civil. Ninguém sabe quem é que toma conta. Então o Brasil é especialista em fazer coisas pela metade. Sim, agora eles vão cuidar da sirene que vai avisar que tem uma situação perigosa aí pelo excesso de chuva. Aliás, também estão querendo cobrar do serviço de meteorologia mais eficácia. Precisa prever com mais precisão, né, o volume de chuva que vai cair. Tá bom. Aí toca essa sirene. É sinal de que você deve se afastar da sua casa porque você está em situação de risco. Se afastar como e por onde, se não se fixa a rota de fuga? Como em qualquer país que vive esse tipo de problema ou problemas semelhantes e que querem um sistema de segurança razoável. Se você vive naquelas ilhas do Pacífico que são sujeitas a tsunamis, essas coisas, você aprende no berçário que você deve escapar procurando terras mais altas. O que é que vai fazer alguém que mora numa encosta da Serra do Mar para tentar chegar à praia? Existe, por acaso, alguma rota de segurança? Já pensaram nisso? É claro que não. É claro que não. Eles não fazem esse tipo de trabalho porque é um trabalho que tira voto. O morador pode ficar incomodado com quem fez isso e não aparece para as pessoas que se impressionam com viadutos, rodovias, etc, etc. Então, daqui a pouco, o Brasil começa a esquecer também essa tragédia. Eles fazem isso. Eu queria, como nós conversamos ontem com o Delson, né, o engenheiro que explicou para a gente como é que se constrói estradas e tal. Teria que surgir agora um plano imediato, dizendo, olha que a partir de agora vamos usar a técnica, a tecnologia da rodovia dos imigrantes para que não aconteça mais queda de barreiras. Não, eles vão reconstruir algumas estradas pela técnica antiga. As barreiras caem todo verão. Então, o que eu posso fazer para ajudar o ministro Helder Barbalho e seus auxiliares é o seguinte, olha, em janeiro e fevereiro de 2024 vai chover bastante, tá? Talvez em excesso. Se em 12 meses tá para fazer alguma coisa que mostre alguma vergonha, né, do que acontece no Brasil, repito, recorrentemente. Ô, Paula, só deixar um questionamento aqui. Eu estou tentando achar as 12 pastas que foram com o Lula até a região afetada e até agora 9 pastas foram confirmadas que sobrevoariam. Não sei quais são os 12 ministros que acabaram indo, né? Mas entre eles aqui, Alexandre Padilha, Relações Institucionais, Jader Filho, Cidades, Márcio França, Portos e Aeroportos, Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Pimenta, Secretaria de Comunicação, Renan Filho, Transportes, Rui Costa, Casa Civil, Valdes Góes, Integração e Desenvolvimento Regional, Ana Moser, sobrevoou lá também, parece que está na região, ministra dos Esportes, e tem mais 3 ministros aqui que está sendo noticiado que 12 ministros foram com o Lula até a região. Então, 12 ministros, é tão difícil entender o que 12 ministros estão fazendo ali, e aí você vê que a verba destinada até agora, pelo menos, estou dando aqui um refresh aqui na página, até agora o governo federal destinou 7 milhões para o norte de São Paulo, para essa tragédia. Cláudia Raia conseguiu aí 5 milhões, né, na Lei Rouanet, através do Ministério do ressuscitado Ministério da Cultura. Eu queria jogar aqui, Cris também, que adora fuçar aí na internet, continua 7 milhões apenas
para ajudar essa tragédia de proporções históricas e 12 ministros foram até lá? Aliás, eu queria corrigir uma informação que deve estar errada. Me parece, eu estava lembrando agora, que não é o Helder Barbalho, também é caso de polícia, né, o Helder Barbalho, mas não é ele, parece o responsável por essa... O Helder, o pessoal está dizendo aqui no chat. É o Valdes de Góes, né, indicado pelo Alcolumbre. Que tal? E esse Valdes Góes, Augusto, ouça essa que talvez você não saiba. Ele está condenado em terceira instância por prevaricação, condenado a 6 anos de prisão em regime fechado, a pagar 6 milhões de reais de volta aos cofres públicos. Só não está preso e conseguiu ser alçado à condição de ministro porque conseguiu um habeas corpus monocrático que está há 1 ano na gaveta, não lembro de qual ministro do STF aí. Não foi esse? Quem está tentando tirar isso da gaveta do ministro é o agora deputado Deltan Dallagnol. Perfeito. Boa lembrança, Cris. 900 inocentes presos, quase 900 por aí, né? Que são pouquíssimos os culpados que estão lá. E esse aí solto no ministério e cuidando da integração de desastres. regional. Esse esteve também em São Sebastião, viu, Ana? Pronto. Pelo menos disseram que esteve. Teve a Marina também, que acho que não entrou na tua lista aí, deu uma sobrevadinha para bater foto. Eles foram lá fazer manchete para o jornal. Se ele esteve por lá, essa quantia de 6 milhões aí já ficou menor. Exato. Se são 12 ministérios ali, será que 7 milhões é o que eles podem ajudar no momento? Agora, eu acho que vale lembrar que Daniela do Vaguinho não foi, né? A do turismo, pelo menos, não foi chamada. Embora seja uma região turística, ela ficou de fora para não entrar no noticiário. Quer ser esquecida. Tem mais o das estradas lá do Maranhão. Juscelino Filho também está fora. Juscelino Filho. Esses que têm a capivara muito grande, né, Augusto? Esses ficaram escondidinhos, não quiseram aparecer nas manchetes agora. Como é que é? Hein, Fabi? É mais de 3 pessoas, né, reunidas para tramar alguma coisa aí, a formação de quadrilha urbana. Já configura. Já deu. Pois é, já configura. A gente está com um sério problema, viu? Porque a Ana trouxe essa questão de verba, e aí essa comparação, né, da Lei Rouanet, e aí eu vejo o pessoal da esquerda tentando dar aula, né, falando, doutora, você que é tributarista não sabe, que é concessão. Gente, é concessão, né, de tributo, mas o Estado deixará de ganhar e aquilo já está alocado. E, para entendimento de todos, é muito simples você fazer alocação de verba quando você precisa. Existe discricionariedade no governo federal. O Lula, se quisesse, ele faria uma medida provisória e faria alocação de verbas, né? Não, mas ele fez, pelo que eu sei, Ana, são só os 7 milhões, e aí tem a questão lá de conseguir, né, o INSS anteriormente, mas as pessoas têm que se cadastrar para daqui a 1 mês, né? Então, daqui a 1 mês, se você não morreu de fome, se você não morreu pelo frio, se você não morreu porque está desabrigado, aí você consegue a antecipação de uma parcela que será dividida em 36 meses. Esse é o governo do amor, esse é o governo que se importa com a população, e quando a gente chama a atenção disso, vem o pessoal ainda brigar conosco. Eu queria saber qual a importância que tem Cláudia Raia a este ponto para deixar a população, né, 5 milhões versus 7 milhões. O que importa mais? Né? É uma questão de nexo, gente, tá difícil mesmo. Não vamos nem tocar, então, nos milhões que vão para a Argentina, né? Para as obras agora da companheirado. E uma outra lembrança importante que o pessoal está trazendo no chat aqui, ó, Igir Kleber, os 700 milhões que Bolsonaro liberou para as tragédias em Pernambuco e outras mais, e os governadores e prefeitos sumiram com o dinheiro. Não sei exatamente se foi prestado contas, mas fato é que as manchetes de jornais da época entraram de novo em circulação aí e anunciavam 700 milhões liberados pelo governo federal para chuvas em Pernambuco na época. E eu lembro que o então presidente Bolsonaro foi muito criticado pela imprensa porque demorou para chegar, porque não liberava verba, coisas assim de horas, mas já estavam cobrando. E agora não falam nada dessa migalha que o governo Lula está liberando para as vítimas de São Sebastião.